Olá, você que nos acompanha no Instituto Lula, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Este é mais uma das iniciativas que estamos realizando em função de uma série de pesquisas que se chama As Novas e as Velhas Desigualdades na Era Digital. Eu sou Luiz Vitagliano, colaboro no Instituto Lula com os ciclos de debates formativos e um eixo de articulação de formação e debate político, e este é um webinário sobre o edital que foi intitulado Produção de Artigos para Temas Inovadores. Para me ajudar e coordenar esse debate, eu queria chamar aqui o Jorge Abraão, que é pesquisador, foi diretor do IPEA, colaborador do GAT no Instituto Lula, e o Jorge Abraão vai trazer esse debate com a gente no dia de hoje. Olá a todos, saudações. Como o Luiz falou, nós estamos iniciando hoje, um ciclo de debates relacionados ao esse edital que foi realizado em 2021. Esse ciclo de debates será realizado mediante webinários para apresentação de artigos aprovados naquele momento e que agora estão na etapa final de produção. Entendemos que esse momento, o momento do webinário, é um momento oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões sobre os seus textos e, com isso, poder melhorá-los. Os referidos artigos, já mencionados, estão em linha com os propósitos de atuação do Instituto e procuram contribuir para as soluções de temas e problemas atualmente desafiadores e relacionados ao desenvolvimento nacional, à redução das desigualdades, ao progresso social, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Eu sou Jorge Abraão de Castro, doutor em Economia e membro do GAT, Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos do Instituto Lula, e seria o mediador e também faria algumas perguntas ao final. Hoje, no nosso webinário, teremos como tema a pessoa com deficiência, suas lutas, formas de organização e identidade sociocultural e política na era digital. E será apresentado por Aníbal Coelho de Amorim, doutor em Saúde Pública da Coordenação de Junta de Pesquisa Rede PMA, Fiocruz e Ideia SUS, e cursando pós-doutorado em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E será comentado, debatido pelo professor Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, que nós agradecemos ter aceito esse convite, que é professor do DIHS, Departamento de Direitos Humanos e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, médico e doutor em Saúde Pública. Feitas essas apresentações iniciais, passo diretamente já a palavra ao Aníbal para que ele possa fazer a sua apresentação e daí seguimos com comentários e o debate do professor Luiz Carlos Fadel. Por favor, Aníbal. Um agradecimento ao Instituto Lula, a você, Jorge Abraão, ao Luiz Vita e principalmente ao professor Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos, tem sido mais do que um mentor, um companheiro na trajetória de lutas que se dá principalmente no campo da saúde do trabalhador, da pessoa com deficiência, na construção de um mundo melhor. Então, hoje, como já apresentado pelo Jorge Abraão e Luiz Vita, nós vamos apresentar dados que foram consolidados e que se constituíram como referência para o artigo que encaminhamos, fruto do edital que Luiz Vita e o próprio Jorge mencionaram. Então, se puder apresentar, passarmos para o PowerPoint, isso vai facilitar. O nome, como já foi antecipado, é A Pessoa com Deficiência, Suas Lutas, Formas de Organização e Identidade Social na Era Digital. Próximo. Eu acho que a gente destaca muito rapidamente que é fundamental que a gente discuta um tema como esse, principalmente pela especificidade não só dele, mas também pela expressão desse segmento populacional. A pesquisa de 2009 do IBGE aponta
nós temos cerca de 23,9 milhões de pessoas, ou seja, 8,4% da população em geral possui algum tipo de deficiência, dos quais 3% com deficiência visual, 1% com deficiência auditiva e outros 1,4% pessoas com deficiência intelectual e psicossocial. Próximo. Então, considerando que isso representa e tem não só uma significância, uma preponderância populacional grande, dificilmente a gente poderia encontrar um tema que reflete e apresenta desigualdades e que também se expressam na era digital, e a gente vai constatar isso mais adiante. E, evidentemente, era necessário que a gente tivesse, pode voltar esse, próximo, que nós montamos uma estrutura de artigo, onde a gente fez uma introdução, onde o primeiro, vamos dizer assim, segmento aborda a chamada Sociedade de Controle do Saber-Poder Médico e a chamada Medicina das Espécies, passando para o ser ou não ser, eis a questão, interrogando se a linha seria essa ou não, abordando as desigualdades e iniquidades sociais na saúde coletiva, mas com ênfase, principalmente, na vez e a voz dos participantes do Fórum Interinstitucional, que foi uma instância criada no âmbito da rede de pesquisa PMA Fiocruz, na qual eu participo como pesquisador e coordenador adjunto, coordenada essa pesquisa por Laís Silveira Costa e Sônia Crescimento Barreto Gertner. E concluímos com a questão das identidades socioculturais e políticas da pessoa com deficiência na era digital, para partir para as considerações finais. É fundamental que a gente destaque logo de cara de que existe um lema que, para cada um de nós, é muito caro, principalmente uma bandeira de luta das pessoas com deficiência. E essa bandeira de luta destaca: nada sobre nós sem nós. E é por isso que nós enfatizamos que era fundamental ouvir essas pessoas acerca daquilo que a gente buscava pesquisar, as formas de organização, como eles caracterizavam a sua participação nessas lutas, elas seriam identitárias ou não. Então, era fundamental que a gente pudesse fazer isso e, evidentemente, utilizamos a virtualização, o ambiente virtual que oportunizou que esse fórum pudesse ser o material, pudesse ser obtido através dessas discussões. E depois passamos às considerações finais. Próximo. O cenário, então, é sempre a era digital. E, a partir do Programa de Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão do Sistema e Serviços de Saúde, que é chamado PMA Fiocruz, objetivou-se, dentro da nossa pesquisa, identificar lacunas político-assistenciais que fragilizam a equidade das políticas públicas e a produção de conhecimento desse segmento populacional. É fundamental a gente destacar isso, porque quando a gente fala da emancipação das pessoas com deficiência, a gente fala concretamente dessas pessoas como sujeitos plenos de direitos. E isso se destaca não só como um conceito que pode ser, de alguma maneira, assegurado pela chamada justiça epistêmica, mas também como aquilo que pode se concretizar nas práticas do dia a dia, nos modos de andar a vida dessas pessoas. Então, a era digital é apenas uma das formas através das quais as pessoas se manifestam, se organizam e protagonizam aspectos que, de certa maneira, vão ser fundamentais para garantir que esses direitos sejam efetivados. E muitas dessas pessoas foram historicamente invisibilizadas, foram subjugados, subalternizados. Então, é fundamental que a gente destaque que a vez e a voz desses participantes do Fórum Interinstitucional é o ponto nodal, é o ponto focal do qual extraímos uma série de elementos fundamentais que vamos apresentar a seguir. Próximo slide. E eu acho que foi muito interessante, esse fórum foi realizado no dia 27 de abril desse ano, e nós tínhamos um grupo bastante potente que
se fazia representar não só individualmente, mas coletivamente. Alguns representantes da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, outros do Movimento Down, outros representando grupos que se constituíam como apoio a mandatos coletivos de Reginete Bispo em Porto Alegre, pessoas ligadas a Abraço, que é uma organização voltada à questão das pessoas com autismo, o Juntos no Rio de Janeiro, etc., etc., a Adveg em Goiás, a Adverge no Rio de Janeiro, e assim por diante. E logo na primeira intervenção, quando nós abrimos a palavra aos vários participantes que estavam distribuídos e representando movimentos distribuídos pelo país, uma primeira intervenção apontava que a questão do chamado identitarismo se constituía, para alguns, uma polêmica, principalmente quando se voltava para o chamado debate político. Uma dessas colocações está aqui destacada logo de início, dizendo: tem me incomodado muito essa questão do identitarismo, porque me parece despolitizadora de algumas lutas. Bom, essa fala inicial foi a primeira fala dentro do Fórum Interinstitucional, que durou cerca de 2h30, disparou, não foi uma provocação, mas foi fundamental, alavancou um conjunto de outras considerações. E algumas das pessoas, com as falas que a gente vai destacar em seguida, na maioria das pessoas que estavam presentes, houve uma defesa inconteste da questão do identitarismo. Falar em pauta identitária desagrega, quer dizer, era uma pessoa, de alguma maneira, contestando aquele argumento de que ela era despolitizadora, prioriza certos grupos, é uma pauta que não é de todos, não é bem por aí. Temos pessoas com deficiência que têm dificuldade de ter a vida plena, de botar comida na mesa. Não é uma questão política, é política cultural, quando discutimos questões que tocam pessoas de grupos minoritários e identitários. Então, muitos dos que continuaram discutindo o tema não só traziam para si a questão da identidade de ser uma pessoa com deficiência visual, física, com deficiência auditiva, com autismo, mas procuravam defender a ideia de que era fundamental a luta identitária, como na frase a seguir: se nós não falamos, quem vai falar? Os médicos. Nós já sabemos, e um dos capítulos do artigo que eu produzi fala que essas pessoas são corpo-normativadas. É algo que está ligado ao chamado saber-poder médico, cria a chamada medicina das espécies. Essas pessoas são hierarquizadas, são inferiorizadas, são subjugadas por uma linguagem que não só as inferioriza, mas as segrega. Então, um desses protagonistas no fórum diz: são os peritos do INSS, temos que ter várias formas de tratar o tema que toca no calo, da dor dos meus amigos. É uma questão de advogar os direitos humanos, que é maior que a pessoa com deficiência. Ou seja, se opondo à ideia de que havia uma despolitização quando se assumia a questão identitária. Estamos falando, dizia outra pessoa, de direitos legais, e precisamos falar todos os dias. As barreiras nos fazem continuar a falar da identidade e da cultura surda. Como um aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o primeiro aluno com deficiência auditiva a frequentar no Rio de Janeiro um curso de medicina, e que enfrenta graves dificuldades porque a Libras, a linguagem brasileira de sinal, que é uma língua brasileira reconhecida, não é utilizada com a frequência que deveria ser utilizada no bojo do currículo do curso de medicina. Então, é fundamental que essas barreiras que são comunicacionais, atitudinais, arquitetônicas, socioculturais, precisam ser enfrentadas. Então, como se diz a seguir, estamos falando de direitos legais e precisamos falar todos os dias, como agora. E estamos, no primeiro webinário do Instituto Lula, abrindo um espaço de interlocução com aqueles que vão nos ouvir
e que vão ser atravessados pelas questões que estamos aqui colocando. Sejam elas pessoas com ou sem deficiência, nenhum de nós está livre da circunstância de, momentaneamente ou de forma permanente, às vezes se defrontar com uma questão de uma, abre aspas, deficiência, ou uma suficiência de mais ou de menos, como a gente aborda num livro que eu e o professor Fadel e o professor Igmar Chaveiro, com outros colegas, escrevemos. É necessário que a gente possa colocar sobre a mesa, sobre os fóruns políticos, sobre as discussões dos sindicatos, nas escolas, em todos os espaços, a questão da pessoa com deficiência, por ela ser um sujeito pleno de direitos, e é disso que a gente está falando. Próximo slide. E aí você vê que esse conjunto de questões começa a articular outras interfaces. E quando a gente pega, por exemplo, um trecho desse novo depoimento, a colega diz: a palavra identidade pode ser, às vezes, perigosa e, muitas vezes, necessária. Por que necessária? Vocês sabem a solidão e a intersecção da mulher negra e deficiente? Quero estar nos lugares e falar por mim. Como é que se faz isso sem identidade? Aonde está exatamente a interseção de deficiência e racismo? Nós lutamos contra o capacitismo estrutural. Nós lutamos contra o racismo estrutural. Quando esses dois temas dialogam entre si, está se materializando diante de nós a interseccionalidade da deficiência com o racismo, com a etnia, com a questão dos grupos que estão nas periferias. Então, é fundamental que a gente discuta isso pela lógica da interseccionalidade. E aí uma outra companheira da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência aponta: a interseccionalidade traz a discussão transversal e tem um sentido importante de ampliação do protagonismo. Temos que fazer a disputa. Estamos no mesmo barco com todas as pessoas trazendo a opressão e atingida pelas marcas das desigualdades. Só para vocês terem uma noção, um estudo feito alguns anos atrás, que estudou chamada Web para Todos, concluiu de que 14 milhões de sites e populações pesquisadas constituíam que apenas 1% do Brasil de pessoas com deficiência tem acesso à chamada era digital. Então, essa é uma desigualdade crescente e que se aprofunda com a presença do neocolonialismo que estamos vivenciando. As políticas neoliberais, principalmente que cortam direitos, que subvertem a ordem jurídica, que transgridem e apresentam um outro tipo de opressão, agrava ainda mais esse campo das desigualdades sociais enfrentadas pelas pessoas com deficiência. E aí outras pessoas se alongavam e dizia, essa fala é de uma liderança também da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, professora, pedagoga, fazia questão de dizer: eu tenho autismo, sou mãe de uma criança autista e vejo no dia a dia que isso que estamos discutindo é papo para muitos encontros, porque não é simples. Essa discussão de lutas identitárias e necessidade de políticas universais merecem atenção e aprofundamento. Não é no instalar de dedos que a gente vai transformar aquilo que são lutas identitárias e vai inserir isso num rol de uma questão, no rol das questões mais gerais. E ela dizia ainda: a interseccionalidade pode ser ponte entre as duas coisas, o particular, sem esquecer a desigualdade geral. Então, aos poucos, dentro do tema que eu escolhi, eu procurei destacar, dentro do campo das desigualdades sociais, as desigualdades à flor da pele das pessoas que, com sua voz e com sua militância, trazem formas de enfrentamento da invisibilidade histórica, política e social das pessoas com deficiência. E isso caracteriza o que a gente chama de uma política de emancipação,
porque a emancipação da pessoa com deficiência precisa abraçar essa diversidade das pessoas com deficiência, negros e outras diversidades, e não construir em paralelo. Espaços como esse, e aí esse pesquisador, inclusive vinculado ao grupo Dona Alzira, que é um grupo potente que discute sujeito e diversidade da Universidade Federal de Goiás, fala que espaços como esse do Fórum acumulam diferentes visões que potencializam diálogos. Nós, agora, nesse momento, estamos experimentando um diálogo virtual, mas que pode se multiplicar, pode viralizar, e as pessoas que estão navegando com a gente, surfando na onda da era digital, precisam, de alguma maneira, entender de onde vem o protagonismo que vem da diversidade existencial, do existir dessas pessoas com deficiência. Diferentes visões que potencializam diálogos. O desafio, então, é tamanho e não vai se esgotar em uma única mesa, pois é multidimensional na diversidade. Então, a riqueza é caracterizada, talvez, até pelas imagens que aparecem no slide, das paisagens e dos territórios existenciais vivenciados por cada uma dessas pessoas. A gente chama isso de cartografia existencial. Isso registra, muitos desses autores, que são também da academia, falam que é uma corpografia existencial. Sem visitar esses territórios existenciais, estaremos negando direitos à voz e ao pleno exercício da cidadania. Próximo slide. Outra fala. A luta das pessoas com deficiência tem que ser uma luta mais generalista, luta dos trabalhadores, no embate de que é a sociedade, e observar para onde a força da sociedade está pendendo. Ou seja, uma coisa muito interessante, nós não podemos despotencializar que no sindicato, na escola, na universidade, em instituições como a Fiocruz, nas pesquisas, a presença de pessoas com deficiência e sem deficiência precisa, em algum momento, se encontrarem e promoverem diálogos, transversalidades, porque isso, de alguma maneira, vai fazer com que a força acumulada seja ainda maior. E um outro companheiro, que é da ADVEG, que é membro da Associação de Deficiência de Pessoas com Deficiência Visual do Estado de Goiás, diz: é um jogo dialético, uma visão menos localizada das coisas. Quando se discute política pública, a gente fica sempre lá, no etc. É uma metáfora, que toda vez que ele se via localizado, ele era sempre o último da fila. Ele fica localizado no etc. Nas políticas públicas de saúde, acho que deveríamos fazer um inventário das perdas nos últimos 6 anos e entrar no SUS e no atendimento especializado para apresentar as necessidades das pessoas com deficiência. Como fazer isso sem visitar e ouvir as vozes desses diferentes territórios existenciais? Outra pessoa, ainda no campo da saúde, propõe a seguinte questão, que é uma questão em aberto. Na pandemia, quantas pessoas com deficiência morreram? Isso é o que dói. E é bom saber que é sua ferida. Mas tem pessoas que não sabem. Para pessoas com deficiência, o buraco é bem mais embaixo. É importante defender o identitarismo. Se não existem, não vão ter políticas públicas. Ou seja, é necessário que, em determinado momento, se demarque que esse campo não pode simplesmente ficar no geral, sem particularizar as especificidades de cada território existencial. E ainda se acrescenta: é necessário falar de pautas identitárias, sim, e perceber que esses grupos sofrem mais em questões políticas, culturais, econômicas. É fato. Não dá para falar em pauta universal quando existem grupos que não são percebidos como parte desse universal. Isso é muito profundo. Isso vem da sociologia e vem da antropologia. Não dá para falar daquilo que é geral sem falar daquilo que é particular, daquilo que está próximo e daquilo que está distante. E, na maioria das vezes, as políticas públicas precisam ouvir o que as vozes desses segmentos têm a dizer. Próximo slide.
E eu estou quase encerrando, e duas questões precisam ser demarcadas como parte dessa paisagem bucólica que às vezes até seduz o olhar da gente. Muitas dessas pessoas são invisíveis nas discussões políticas, culturais, socioeconômicas. É uma crítica que a gente faz aos partidos políticos com relação ao identitarismo. Acredito que podem trazer mudanças, observando a lógica da descolonização, quando pensam em políticas que abranjam a população em geral, incluindo aí as pessoas com deficiência. Então, eu destacaria, antes de passar para uma poesia com que eu encerro essa minha apresentação, já que um artigo de 23 páginas, 26 páginas, das quais 3 só de referências biográficas, não poderia ser apresentado em 20 minutos. Mas destacaria que essa invisibilidade na questão da saúde é a falta de participação das pessoas e entidades dentro dos conselhos legítimos que existem no país, conselhos gestores de unidades que prevê a participação da sociedade civil e os usuários, pessoas que necessitam de cuidados com qualidade no SUS. É uma grande luta a nos representar dentro desses conselhos. Próximo slide. E uma companheira que se chama Ismene Silva, a quem eu presto homenagem nesse momento, em nome de todos aqueles que estavam presentes no Fórum Institucional, pediu para recitar uma poesia que ela tinha escrito acerca daquilo que ela vivenciava. E essa poesia se chama Kamikaze. Eu, evidentemente, que eu não vou ter a ênfase nem a dor e o sentimento à flor da pele da Ismene, mas vou tentar. Para onde vão as palavras? Aflitas, sussurradas, gritos. Aonde estão? Na boca, a mão. A garganta sufoca. Um quê de derrota? Para onde vão as lágrimas? Retidas, sufocadas, contidas defronte o chão? O que choca a nação? O pilantra? A dondoca? Um não ser? A morta? Kamikaze. Eu encerro aqui e queria, o próximo slide, dizer que os 2 ou 3 próximos slides são todas as recomendações que me foram solicitadas que eu apresentasse como possíveis elementos de discussão no âmbito dos conselhos, no âmbito dos fóruns, no âmbito das organizações das pessoas com deficiência, porque é fundamental que as políticas públicas sejam efetivadas, mas a partir do nada, sobre nós, sem nós. Sem as vozes e o protagonismo e a emancipação das lutas dessas pessoas, nós estaremos sempre utilizando o espaço de voz, que é deles, sempre será deles, e nós somos apenas meros apoiadores, como nesse momento me sinto aqui. Próximo slide, só para mostrar que não são poucas. E para dizer que todo mundo, como diz a música, tem direito à vida. Todo mundo tem direito igual. Muito obrigado. Próximo slide. Tudo vem antes das palavras. Vamos lembrar disso. Tudo vem antes das palavras. Obrigado. Muito bom, Aníbal. Reclamando do tempo, né? Um pouco, né? O tempo... Eu lamentei um pouco aí você não ter podido falar um pouco das recomendações, que eu acho que seria muito importante. Mas, ter tempo agora, eu vou passar a palavra ao professor Carlos Fadel para fazer seus comentários e, ao final, a gente pode voltar um pouco, Aníbal, nessa coisa das recomendações, que eu acho muito importante. Por favor, professor. Então, obrigado pelo convite, Jorge Abraão. Também agradecer aqui ao Luiz Vita, né, que inaugurou esse evento, o Leonardo lá na retaguarda também ajudando, né? E principalmente o Aníbal. O Aníbal ele falou muito rapidamente, né, de um problema muito complexo e que ele hoje tem uma dedicação, digamos assim, full time. O pós-doutorado dele ainda está em curso, né? E trata dessa questão, inclusive uma questão que ele não falou, mas no final ele acabou falando, quando leu o poema, é que todas essas iniciativas, do Nada Sobre Nós Sem Nós,
elas são regadas à arte. Elas têm o que ele chama, o que o Aníbal chama de artivismo. Eu acho que aqui, nesse momento, a gente está exercitando um pouco desse artivismo, né? É o diálogo, é o encontro dos sujeitos, é trazer aqui as nossas feiuras, né? Como você brincou no início, e as nossas belezas também, de poder conversar, falar, enfim. Eu vou tentar ser bastante breve, para a gente poder te ouvir também, Jorge. Eu queria dizer o seguinte: a minha origem, do ponto de vista da minha dedicação enquanto profissional, eu continuo sendo um profissional na ativa, lá na Fiocruz, né? No Departamento de Direitos Humanos, Saúde e da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca. Lá eu trabalho e lá tem tudo a ver com essa discussão, que é a questão dos direitos humanos, dentro da ENSP, dentro da Fundação Oswaldo Cruz, enfim. E a minha origem, do ponto de vista assim, da minha dedicação, do ponto de vista da pesquisa e do ensino, é a saúde trabalhador. A saúde trabalhador é um campo que vem desde a Revolução Industrial sendo construído, com formas, tentativas, né, de enfrentar o problema da tragédia, da catástrofe que é o mundo do trabalho. Inclusive, a gente tem muitas das pessoas com deficiência que a gente encontra hoje, nesses 24 milhões de deficientes no Brasil, muitos deles, né, grande parte deles, são oriundos do mundo do trabalho, dos acidentes de trabalho, da doença do trabalho, e, enfim. Então, a gente tem uma fábrica de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, e o meu campo de discussão vem justamente nessa linha da saúde trabalhador, em que esse nome, saúde trabalhador, ele tem uma conotação muito especial, porque ele se contrapõe ao nome medicina do trabalho e saúde ocupacional, que foram expressões cunhadas ao longo de 200 anos após a Revolução Industrial, desde o início da medicina do trabalho, lá em 1830, mais ou menos, na Revolução Industrial, e que não deram conta e não dão conta dessa discussão. Então, na Itália, há mais ou menos uns 60 anos atrás, surgiu um movimento, é o movimento da saúde trabalhador, que veio para o Brasil, e esse movimento, eu estou falando disso porque esse movimento ele tem uma característica fundamental. Os trabalhadores, nesse movimento, na época da Guerra Fria ainda, junto com o Partido Comunista Italiano, eles trouxeram a seguinte questão: quem sabe do adoecimento, quem conhece o processo de trabalho, o ambiente de trabalho, e quem sabe o que deve ser feito, somos nós, trabalhadores. Então, eles trazem uma questão fundamental, que é a questão epistemológica, que é a produção de conhecimento a partir do saber operário. E quando o Aníbal traz essa discussão, ele enfatiza isso, nada sobre nós sem nós, eu acho que é fundamental, porque a gente se irmana nessa discussão, digamos assim, mais epistemológica. A produção de conhecimento não tem sentido falar de pessoa com deficiência sem as pessoas com deficiência. Não tem sentido falar dos trabalhadores sem os trabalhadores serem protagonistas dessa discussão. Assim como não tem sentido falar de racismo, violência contra a mulher, e vai por aí, sobre o indígena, sem ouvir essas pessoas. Mas não é ouvir como objetos de escuta, que a pesquisa acadêmica, infelizmente, no Brasil, e também na Fiocruz, né, porque não é exceção à regra, ela ouve as pessoas muito como objetos de pesquisa, e não como sujeitos de pesquisa. Então, é importante que o Aníbal traz essa discussão, tanto no texto quanto no pós-doutorado dele. E eu queria dizer que a gente tem alguns pontos, eu elenquei aqui alguns pontos para a gente pensar o que fazer. A primeira coisa é essa questão da identidade, que o Aníbal enfatizou muito bem. É preciso que a gente tenha essa identificação. A palavra identidade ela tem várias ramificações, né? A questão identitária, da identificação, enfim. Tem também questões administrativas, burocráticas. As pessoas precisam ser identificadas. Existe no Brasil hoje, é um dado aterrador, mais ou menos 3 milhões de pessoas que não têm identidade, não têm certidão de nascimento e não têm carteira
não tem carteira de identidade, muito menos, evidentemente, carteira de trabalho, enfim. É um dado aterrador. Então, essa discussão que o Aníbal trouxe de reafirmação da identidade é muito importante para nós. É preciso, sim, ter essa identidade. E também, para ter identidade, é preciso saber qual é o nosso lugar de fala. E aí eu queria falar do lugar de fala, o nosso lugar de fala, que é a academia, a formação de alunos de pós-graduação dentro da Fiocruz. E dentro desse lugar de fala, essa busca de identidade é preciso, primeiro, saber olhar e identificar quem são as pessoas, né, que estão juntos com a gente no nosso caminhar à vida. E a gente olhou para a Fiocruz há uns 5 anos atrás e não viu pessoas com deficiência sendo inseridas na Fundação Oswaldo Cruz. Existia, sim, uma empresa terceirizada em que ela contratava pessoas surdas para fazerem a parte de jardinagem. Mas a gente não encontrava e não encontra ainda alunos, ele até citou o caso do menino da UFRJ, a gente não encontra alunos com deficiência, a gente não encontra professores com deficiência. Então, o lugar de fala dessas pessoas, ele está obscurecido, ele está escondido. É preciso a gente trazer essa questão identitária à tona. Isso é uma questão. A partir daí, é importante que nós nos juntemos, porque todos nós temos deficiências, né? Enfim, a gente coloca que temos suficiência, todos temos suficiências de mais ou de menos, né? E as pessoas, as ditas pessoas com deficiência, elas têm suficiências demais que às vezes nós não temos. E assim por diante. Então, a primeira coisa é a gente pensar em organizações, que é o que está sendo feito nesse fórum interinstitucional, as organizações aglutinadoras e estruturantes. Então, é a identificação com a questão de olhar para o lado, né, buscar identidade, depois a questão da organização aglutinadora e estruturante. Existem centenas de organizações no Brasil de pessoas com deficiência. Hoje a gente tem na Fiocruz essa tentativa de articulação. É preciso que a gente tenha uma articulação interinstitucional, porque uma andorinha só não faz verão. Quanto mais a gente amplia essa questão, mais a gente consegue ter força na organização enquanto instância estruturante, né? Depois, a produção de conhecimento, ela jamais pode ser sem as pessoas com deficiência. Dentro do nosso lugar de fala, que é uma instituição que produz conhecimento o tempo todo, produz artigos, produz livros, produz pensamentos, produz leis, normas, portarias, essas coisas não podem ser absolutamente serem feitas sem compartilhamento com as pessoas com deficiência. É o nada sobre nós sem nós. Esse nada sobre nós sem nós, ele tem que atravessar a produção de conhecimentos na academia. E a gente está falando da academia como um todo, não é só no nosso lugar de fala da Fiocruz. As universidades não têm essa produção compartilhada. Falam sobre as pessoas com deficiência sem essa propriedade de falar de forma compartilhada, produzir conhecimento compartilhado. A outra questão que é fundamental é que não adianta produzir conhecimento só porque o conhecimento ele vai para uma gaveta, às vezes, ou vai para uma biblioteca. É preciso que esse conhecimento ele seja transformador da realidade. Então, manter a manutenção de um protagonismo dessas identidades, né, nas ações transformadoras. É preciso manter. Na questão da saúde trabalhadora, a gente encontrou isso. O saber operário foi transformado em mudança no ambiente de trabalho na Itália daqueles anos 60, que a gente se inspira até hoje. Depois, a ideia do espalhamento das ideias. O que a gente está fazendo aqui hoje é um pouco isso. Quando o Instituto Lula traz para cá, para esse debate, essa discussão,
a gente está tendo um espalhamento de ideias que é fundamental para que a gente possa saber falar. A questão da interseccionalidade, que o Aníbal falou, é fundamental, porque não se pode discutir a pessoa com deficiência deslocada da discussão do racismo, da discussão da violência contra a mulher, da violência doméstica, da questão de gênero, da identidade LGBTQIA+, da questão indígena, da questão dos refugiados, da xenofobia. Ou seja, esse rol, esse manto dos direitos humanos, ele tem que estar junto. Por isso a interseccionalidade ela é fundamental, não dá para se falar mais de uma dessas bandeiras de luta, digamos assim, de forma isolada. É possível que a gente junte isso. E, finalmente, né, para encerrar, e ouvir você também, dizer que a gente tem como pano de fundo, né, a desigualdade social, evidentemente, que o trabalho ele tem que ser inserido nessa discussão, tanto nas questões da pessoa com deficiência, como eu falei no início, como também nas questões do racismo, da questão de gênero, e nunca esquecer que o que está por trás disso é uma coisa chamada luta de classe. Então, é fundamental que a gente traga isso à tona também, quando se discute pautas identitárias, movimentos sociais legítimos, jamais esquecer que a gente tem como pano de fundo a questão da luta de classe. Então, é isso. E eu queria te ouvir também, Jorge. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, professor. Foi muito interessante toda a sua fala. Eu vou fazer alguns comentários, mas agora eu vou devolver a fala para o Aníbal, né, para ele comentar, para ele reagir ao professor. Ele também, para ter mais tempo também, para ele ficar mais livre, para poder fazer uma fala mais tranquila, não tão presa ao texto. Por favor, Aníbal. Está fazendo uma provocação positiva ao próprio Instituto Lula. Se nós estivéssemos agora fazendo uma discussão, digamos assim, no sentido mais plural, né, isso fosse uma transmissão na live, eu não gosto muito de usar essas palavras em inglês, né? Parece que, né, nós estamos colocando live como se estivesse ao vivo, mas nós estamos num cenário de morte de milhares de brasileiros e brasileiras, né? Então, a provocação é a seguinte: eu acho que os próximos webinários têm que ter uma janelinha com linguagem brasileira de sinais, porque muitas pessoas, muitas pessoas com deficiência auditiva ficaram privados porque nós não temos um intérprete de Libras, né? Ao mesmo tempo, algumas pessoas já me conhecem pelo meu lado bandido, que eu me descrevo antes de começar as lives, que eu uso rabo de cavalo, que eu uso uma barba estilo viking, que eu estou com uma camisa preta por detrás, verde por detrás, e uma camisa branca, que atrás de mim tem uma casa grande. Então, essa chamada audiodescrição é fundamental para as pessoas com deficiência visual que estariam me vendo a partir da minha descrição. Só para você ter uma ideia, 99% do chamado Movimento Web para Todos, quando pesquisaram 14 milhões de espaços virtuais, encontraram que 99% desses locais de cyberativismo não eram acessíveis para as pessoas com deficiência. As pessoas, muitas vezes, não têm acesso porque não têm exatamente as tecnologias assistivas que podem mediatizar, podem facilitar esses diálogos, né? Eu destacaria mais dois elementos. Falar depois do Fadel é muito difícil, mas eu destacaria dois de vários dos elementos que ele trouxe. Um é de que nós estamos fazendo uma tentativa, eu chamaria de insurgente, de levar para dentro da academia o que a academia às vezes insiste em manter guardada dentro de caixas e cofres poderosos: a arte. Nós temos divulgado algumas das nossas produções com literatura de cordel, com podcasts, com canções, com paródias, onde a arte está presente o tempo todo. Se a gente olhar atrás
na sala onde Fadel se encontra, tem uma série de quadros onde aparecem cantores famosos e poetas que, com sua poesia, com sua literatura, com sua presença na arte, fazem vivo aquelas questões que, de certa maneira, tocam a gente à flor da pele. Então, produzir conhecimento transformador e manter esse conhecimento transformador em ações significa ter mais vagas para alunos com deficiência e professores com deficiência. Significa, e não é uma crítica, é uma constatação. A Fiocruz, Jorge, e aqueles que vão nos assistir mais à frente, ela está distribuída em todo o território nacional. Nós temos uma única unidade da Fiocruz, no sentido mais geral, que foi toda construída com acessibilidade, fica em Eusébio, no Ceará. As outras estão progressivamente se adaptando e fazendo essas adequações arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais. Hoje nós temos, fruto do trabalho que Fadel, Egmar e outros tantos, Sônia, eu e outros tantos, hoje nós temos um comitê na Fiocruz que começa a se capilarizar para discutir, numa instituição que tem mais de 120 anos, como é que a gente pode aprofundar, capilarizar as políticas públicas para as pessoas com deficiência. E a última, que eu acho que é fundamental, é de que quando a gente está trazendo esse tema para uma instituição apartidária, o Instituto Lula, pela caracterização do próprio edital, isso não significa que nós não devamos trazer para a chamada disputa política todos esses temas que são frutos de disputas históricas que foram esquecidas, abandonadas, deixadas ao largo da sociedade. As pessoas sempre existiram. Quando o castelo foi construído, 122 anos atrás, já haviam pessoas com deficiência. E nós temos barreiras arquitetônicas que, nos últimos 6 anos, graças ao esforço de muitos companheiros na Fiocruz, estão sendo gradativamente ultrapassadas. Mas cabe também aos partidos políticos aprofundarem essas discussões e garantirem que a LBI e a Convenção Nacional de Pessoas com Deficiência possam ser implementadas de forma concreta, como dispositivo não só jurídico, mas assegurando a garantia dos direitos plenos dessas pessoas. Só se pode falar em emancipação quando esse sujeito pleno de direito ele percebe que a sua voz não só é ouvida, não como objeto, mas como sujeito, mas também ela é garantida no cotidiano, nos modos de andar a vida dessas pessoas. Devolvo para você a palavra, Jorge. Obrigado. Olha, Aníbal, eu acho que você lembrou coisas importantes, né, que ficamos devendo aqui nesse nosso webinário, que é um pouco mais de cuidado com essa coisa, né, com esses cuidados de falar para esse conjunto da população. Acho que é o que você falou no começo, né? A ação deve corresponder, né, de fato, ao que nós estamos pensando. Eu vou fazer uma pergunta que é uma questão que, quando eu trabalhava no IPEA e tudo mais, tinha uma discussão sobre o universalismo, né? E as tensões na época, aquela discussão entre universal e focalizado, entendeu? E, às vezes, há uma confusão entre esse focalizado e as pautas identitárias. Eu queria um comentário seu de como a gente fazer para explicar melhor que as pautas identitárias, né, não são o focalismo como imaginado por Banco Mundial, etc., até para limpar um pouco a discussão entre os universais e os identitários. E, por último, só queria que você fizesse um comentário. O que essa era digital traz de dificuldades, né? E possibilidades para a questão da autonomia e organização da pessoa com deficiência. Eu acho que seriam duas questões, né?
interessantes que eu gostaria da sua reação. Eu acho que está no seu texto lá, mas seria legal para as pessoas aí poderem ter uma melhor compreensão. Passo para você, Adil. Essas questões que você levanta agora, que dá uma oportunidade de destacar, porque eu acho que em algum momento o próprio Instituto vai ter que ver como esses artigos, né, desses 14 companheiros que, junto comigo, durante meses pesquisaram temas, como é que eles vão se constituir em formas de conhecimento transformador, como o Fadel apresentou. Vai ser em documentário, vai ser em livro, vai ser em webinários mais abertos, vai ser em webinários onde esses segmentos vão poder interagir, falar, epa, e tem aí algo que vocês estão esquecendo. Então, eu acho que essa questão que você traz do universalismo e dessa questão da localização é abordado quando a gente traz, por exemplo, Boaventura Sousa Santos, né? E tem um texto fantástico dele, quando ele fala das epistemologias do Sul, e ele reafirma de uma maneira potente que a gente não deve abrir mão da compreensão e reafirmação identitária da diversidade existencial da condição humana. Ele diz assim, abrindo aspas para Boaventura de Sousa Santos, do grupo de estudos da Universidade lá de Coimbra. O novo imperativo categórico que deve presidir a uma articulação pós-moderna e multicultural das políticas de igualdade e identidade. E olha só o que vem a seguir. Temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza, e o direito de sermos diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza, né? Então, a gente não pode... quando a gente defende equidade, a gente está dizendo que há necessidade, que há uma distinção, Jorge, quando eu uso isso muito eu vou abrir um pequeno parêntese, e eu digo isso não tem vaidade nisso, sem qualquer orgulho. A minha formação é de médico e de psicólogo, eu fiz o mestrado em psicologia social, sociocultural, fiz o meu doutorado, mas a partir de um viés da sociologia, o meu mestrado a partir da antropologia, e algumas coisas, tanto da sociologia quanto da antropologia, entraram no meu ser, e apesar de médico e psicólogo, hoje eu sou muito mais um construtor e um lutador do campo das políticas sociais do que propriamente uma pessoa associada aos conselhos regionais e federais de medicina, que se distanciaram muito daquilo que a verdadeira saúde representa. E é muito importante dizer que falar sobre uma pessoa com deficiência é uma coisa, talvez seja exatamente o que eu fiz o tempo todo. Falar de uma pessoa com deficiência significa que você fala de um lugar interior que só a pessoa pode dizer. Então, quando Boaventura traz isso que está como epígrafo de um dos segmentos do artigo, ele quer dizer que há momentos onde a gente tem que cerrar fileiras com os trabalhadores no chão da fábrica, cerrar fileira com as pessoas com ou sem deficiência no chão da universidade, cerrar fileira com os trabalhadores do SUS que ainda trabalham, às vezes, sem equipamentos de proteção individual, cerrar fileira com os políticos que combatem o neoliberalismo selvagem que impera e que, de certa maneira, desarticula direitos, que expropria direitos, que, às vezes, de certa maneira, às vezes até faz com que aquilo que você já tinha conseguido de autonomia, e já estou me encaminhando para a segunda pergunta tua, e emancipação, sejam colocadas embaixo da terra. Eu fiquei horrorizado, Jorge, quando, na minha pesquisa, e um dos artigos que eu publiquei até recentemente, constatei que nos Estados Unidos, e isso acontece também, é quase que uma política eugenista. Alguns instrumentos são aplicados
para decidir quem vai ser entubado ou não durante a pandemia. Algumas pessoas com deficiência nos Estados Unidos tiveram seu direito negado de serem entubados porque havia um indicador que aquele quadro que ele tinha só garantiria para ele a sobrevida de 1 ano. Quem é esse sujeito que decide de forma autoritária, autocrática, né? Dar ou não dar, é um dos capítulos também, um dos segmentos, né? O direito à vida daquele que está se expondo a uma doença gravíssima, né, da Covid-19. Muitos morreram sem a oxigenação necessária, porque um médico negou isso. É como se você considerasse que aquela vida, né? E aí vamos usar a canção lá do Paul McCartney, eu sou um bitomaníaco, Jorge, e ele fala to live and let die. Não é apenas um trecho de uma canção que a gente grita, pula e canta com alegria. Quando esse live and let die é aplicado, né? Viver e deixar morrer, é também algo que, de certa maneira, tira toda a capacidade do sujeito de dizer eu quero viver, eu tenho direito à vida, você não tem o direito de tirar o meu direito de sobreviver. E isso foi feito em muitos países. Médicos que, diante da chamada corpo normatividade, diziam que aquelas pessoas iam ter uma sobrevida muito curta e que não valia a pena insistir em dar a sobrevida. E eu vou dizer assim, você fala da questão da era digital e como é que quais são as, de certa maneira, as dificuldades. Eu acho que esse tete-a-tete que nós estamos tendo aqui, que não deixa de ser virtual, em algum momento, não sei se eu vou estar presente pela minha faixa etária, mas ele tem que continuar na luta, que não é mais virtual, na luta cotidiana, corpo a corpo, ombro a ombro, olho a olho, mão a mão, no dia a dia. Existe um psicanalista, Garcia Rosa, que é um psicanalista, mas é um poeta, e ele traduziu um livro de Freud que falava da metapsicologia, e existe um termo em alemão chamado Banung, que o Garcia Rosa falava que a tradução da palavra por Freud era equivocada. Banung não podia ser trilho ou trilhamento. Banung tem que ser trilha. Como é que a gente vê paisagem? Quando a gente está no trem e ele está em movimento, a gente quase não vê paisagem. Mas se a gente desce do trem e vai caminhar, a gente vê trilha. A gente examina possibilidades que não estavam presentes no nosso visual, porque a gente estava numa velocidade tal que a gente não conseguia ter a sensação do verde, do tom da tela lá que aparece Gardel lá atrás, de Fadel, ou então da música popular brasileira que ele toca como ninguém no violão. Isso só na trilha que é possível. Então, o virtual ou a virtualização dos corpos leva ao que Bauman e Pierre Levy falam, que cria uma corporeidade fantasmática. Nós vamos ter que partir para o embate corpo a corpo, tão logo seja possível, com máscara, com vacina, com tudo aquilo que nós temos direito. Porque para a gente enfrentar práticas que, como essas, são autoritárias, e eu posso afirmar são eugenistas e nazifascistas, de dizer quem vive e quem morre, nós só podemos fazer isso se a gente se insurge contra um indicador que é aplicado, que muitas vezes é numa tabelinha, e que você vai pontuando. E essa pessoa que morreu e que a família pranteou e chorou, ela foi denunciada nos Estados Unidos por ter negado a sobrevida a alguém que disse eu tenho direito à vida. Então, não podemos garantir a emancipação e a autonomia das pessoas se a gente não garante o direito à plena existência, à chamada geografia existencial
da diversidade humana. Obrigado, Aníbal. Estamos chegando ao final do nosso webinário. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Luiz Carlos Fábio, se ele tem algum comentário, fazer seus agradecimentos, depois também ao Aníbal, e aí eu fecho o nosso webinário. Por favor, professor. Eu só tenho a agradecer, viu, Jorge, porque eu acho que o debate foi muito rico, né? A gente conseguiu, em 1 hora, trazer questões fundamentais, e isso mostra o quanto o Aníbal é uma pessoa que tem a sensibilidade, tem o conteúdo, tem a militância, tem a luta, né? E nós estamos no mesmo barco, né? Eu acho que o Instituto Lula, quando traz essa discussão, ele está também querendo trazer à tona e fazer disso aqui uma trilha, né? E não um trilho que a gente não possa ver as paisagens. Então, muito obrigado aí pelo evento e por estar aqui com vocês. Tá? Obrigado. Aníbal. Eu vou começar fazendo um chamamento. Eu não sei, muitas pessoas confundem isso aqui como se fosse um sinal de heavy metal, mas não, né? Esse aqui é um sinal importante da luta identitária de pessoas com deficiência, né? E tem uma mensagem de força, de luz, de amor, né? Essa questão é um sinal que está incorporado exatamente à questão da Libras. Então, eu deixo aqui uma provocação sadia, saudável, salutar aos próximos webinários do Instituto, que a gente já possa ter um intérprete de Libra e a janelinha lá, provocando e chamando a atenção de que essas discussões que travamos hoje vieram para ficar. Obrigado de coração. Estamos juntos. Bom, gostaria muito de agradecer ao professor José Carlos Fadel, ao Aníbal, pelo esforço. Aí já estamos 3 meses, né, nesse trabalho, né, na produção desse artigo. Eu queria também, Aníbal, dizer que a gente vai fazer um livro. Os artigos vão compor, não sei se 1 ou 2 ou 3 livros, né, ao final, ao cabo aqui de todo o nosso trabalho, né? Então, estamos em discussão sobre isso, tá? E queria convidar as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento para que elas venham assistir os próximos webinários. Está previsto, um ciclo de debates, né? Como foi este agora. A gente pretende que esses webinários sejam curtos, assim, do jeito que nós conseguimos fazer o de hoje, né? E compondo um ciclo de debates, e que a gente imagina que, ao final, isso gere, além de os textos que vão estar disponíveis, né? Essa discussão que foi muito rica, queria agradecer muito, foi muito interessante, aprendi muito aqui hoje, entendeu? E informar também a todos que, ao final, nós devemos produzir 1 ou 2 ou 3 livros, juntando todo o material e tentando dar organicidade a isso. Então, obrigado a todos e todas.